Os irmãos que estão nos ouvindo, né, e vendo pelo Facebook, aí, pela página da nossa congregação Betel. Hoje ainda teremos, daqui a pouco, ficou marcado mais um culto, né? Nós vamos estar meditando na Bíblia Sagrada, aproveitando o tempo, esse período, na Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a seguir. Glória a Deus. Romanos 11, 33. Hoje a configuração já ficou diferente, né? Nós estamos tentando acertar, né? Domingo passado foi feito com aquelas fitas, mas a gente viu que tinha hora que, principalmente, teve um horário que encheu, né? Um pouco, então tinha pessoas que, meio sem lugar, aí sentavam com algumas famílias, então tentaram essa forma aí, já que os conjuntos não estão cantando, uma forma de tentar aproveitar melhor, né? O espaço. E vamos fazendo teste aí, mas ficou bom. Obrigado a equipe aí que fez aí hoje aí. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Esses dias, no Facebook, eu disse que, para mim, o texto mais difícil da Escritura Sagrada não está no Apocalipse, não que eu entenda ele, é claro que é dificílimo, e nem nos livros proféticos do Antigo Testamento, mas é justamente esses 3 capítulos de Romanos que tal, eu diria, difícil de entender. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Ele não é fácil de entender. Tanto é que esses 3 capítulos é o que gera debate há 500 anos na história da igreja. 500 anos na igreja protestante. Se for contar a história toda do cristianismo, aí dá uns 1.500 anos de debate. Começando lá com Calvino e com Agostinho e Pelágio. Mais de 500 anos para cá é o debate entre Armínio e Calvino. Nesses 3 capítulos aqui. Cada um, lendo esse texto, interpreta de uma forma a questão soteriológica, né? Da predestinação, do livre-arbítrio, da soberania de Deus. E ele é tão difícil, o próprio apóstolo reconhece isso, que no final ele termina com esses 4 versículos. Ele chega e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ou seja, ele mostra que ali estava entrando num terreno de difícil compreensão e que a gente só podia aceitar pela fé o que estava ali na palavra. Aceitar crendo. Porque às vezes a gente tenta teologizar tanto, sistematizar tanto, que fica uma coisa tão complexa e a gente pensa que a palavra foi escrita no intuito de que cada um entendesse, né? E não que complicasse. Então ele termina dizendo isso: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É como ele dissesse: quem conheceu o caminho do Senhor?
que ele vai dizer, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém. Apenas que em determinados momentos, Paulo diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, então o Espírito de Deus, em determinadas circunstâncias da nossa vida, ele nos permite então conhecer um pouquinho, né, das grandezas de Deus. Porque Paulo diz assim, quem conhece o homem, a mente do homem, senão o Espírito do homem? Assim também, quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus comunica no nosso espírito, aí nos abre o entendimento para entender alguma coisa, um pouquinho, daquilo que Ele quer revelar para nós. E nem tudo Ele revela. Na maioria das vezes, Ele prefere que a gente ande por fé, por confiança. Andar por fé e confiança é não saber, mas confiar mesmo não sabendo. É acreditar, é pular no escuro sabendo que tem ali alguém para segurar. Isso é fé. E ele começa a dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece os juízos de Deus? A gente não sabe os juízos de Deus que Ele executa no mundo. Quantas vezes a gente diz, não tem justiça, mas Deus exerce juízo, e às vezes a gente nem vê que é Deus que exerceu o juízo sobre alguma coisa. Existem coisas que acontecem no mundo, que às vezes Deus permite um mal para evitar um mal maior. Sabia disso? A gente não faz ideia do porquê surgiu a pandemia do coronavírus. Mas uma coisa eu posso te dizer, se ela está aí, é que provavelmente haveria coisas piores que poderiam estar ocorrendo. Isso aí de alguma forma está inibindo um mal maior. Mas isso aí eu só posso fazer quando eu confio minha vida nas mãos de Deus. Eu não sei quantos ataques terroristas não poderiam estar ocorrendo. Eu não sei quantas mortes em determinadas circunstâncias não poderiam estar ocorrendo especificamente. Eu não sei quantas tramas que talvez teve que ser adiadas ou frustradas devido a isso. Eu não sei, mas quão insondáveis são os teus juízos, diz o apóstolo Paulo. E ele exerce juízo, às vezes, quando eu penso que é um fator humano que está exercendo, e no final das contas é Deus que está ali, permitindo ali, e está exercendo juízo sobre alguma coisa. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que pode aconselhar Deus? Ninguém. Ou quem primeiro deu a Ele para que venha a ser restituído? O que ele está falando? Quem é que pode barganhar com Deus? Quem é que pode dar algo para Ele para depois restituir algo a Ele? Entendeu o que o apóstolo está falando? É isso. Eu não posso. Ele faz por mim pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo favor imerecido que Ele nos faz. Quem primeiro deu a Ele para que Ele venha ser restituído. Às vezes a gente coloca a gente num patamar que a gente não tem. Tem muita gente que diz, olha, se tal pessoa, se você não for ali, a obra do Senhor não vai ser feita, né? Deus precisa de você. Em certo sentido não é uma mentira, mas eu quero dizer que quando Deus quer fazer algo em algum lugar, especificamente Ele faz comigo ou sem eu. Ele faz com você ou sem você, mas Ele faz. Se Ele determinar que quer fazer em algum lugar, Ele vai fazer. Nem que as pedras clamem, mas Ele faz. Porque Jesus falou isso uma vez. Falou, olha, o Senhor manda calar. Falou, não manda calar não. Se eles não clamar, as pedras vão clamar. Pois dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas.
porque dele, tudo é dele. Tudo é dele. Quantas vezes eu já tive que conversar com pessoas bem ignorantes, no sentido de contribuição financeira, e pessoas não cristãs, é claro, que chegavam e diziam: vocês ficam esse negócio de dar dízimo aí, isso é um absurdo, tal, 10%, não sei o quê. Assim se rebentava a vida na bebida, no jogo, no cigarro, davam, acho que quase que 100% da renda para o diabo, e ainda ficava achando que 10% era muito. Eu falava: não, mas é o que Deus... Não, que Deus o quê? Eu que trabalho, eu que faço isso. Eu falo: você é muito ignorante, porque você só está trabalhando porque Deus te deu saúde para trabalhar. Basta Ele te tirar isso, acabou, você não dá conta de fazer nada. Vai para uma cama. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. João, no capítulo 5, tem uma visão extraordinária. E o capítulo 5, talvez, de Apocalipse, devia nem ficar, ele tem que ficar ali naquele lugar, porque depois a abertura dos selos é uma sequência, mas ele, na verdade, ele transcende aquilo ali, porque ele quase que depois pode ir quase que lá para o final do Apocalipse. Ele já mostra quase que o transcorrer todo da história humana. Naquela visão extraordinária que João tem, e vê um trono no céu, alguém sentado no trono, e como um cordeiro em pé diante do trono, em pé. E na mão direita do que estava no trono, um livro selado por dentro e por fora. Isso era coisa muito importante na época, né, quando eles faziam isso. Havia um livro chamado Livro dos Jubileus, que ele era selado por dentro e por fora. Quando determinados bens e propriedades ficavam um pouco sem utilidade, sem uso, depois de 50 anos, o jubileu, daí o nome disso, ele poderia ser repartido com a sociedade. E não é comunismo, não. Na verdade, era a lei mosaica para que houvesse um equilíbrio financeiro no próprio país, já previa isso. E ele era um livro selado por dentro e por fora, e quando dava 50 anos ele era aberto, os selos. Não sei se João pensava nisso quando falou, mas ele viu um livro selado por dentro e por fora, o que é interpretado como o livro da história da humanidade, o livro da história humana. Mas ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para ele. Ninguém em cima do céu. E ele pensava no arcanjo Miguel, mas o arcanjo Miguel não podia. E ele pensava no anjo Gabriel, mas o anjo Gabriel não podia. E ele pensava naqueles seres celestiais extraordinários que tinha lá, mas eles não podiam. Ele olhava para a terra e começava a pensar nos profetas, em Moisés, em Elias, em Jeremias, mas ninguém podia abrir o livro. Ele pensava no rei Davi, mas ele não podia também. Ele começou a olhar os personagens, porque João já estava ali, já tinha visto grande parte ali, a maioria dos seus amigos já tinham morrido. Ele começa a pensar nos seus companheiros, discípulos, apóstolos, tantos santos da igreja, tantas pessoas de Deus, mas ninguém podia. No reino inferior, embaixo da terra, muito menos. Nenhum ser demoníaco, ninguém podia. Porque a história não está na mão do diabo. Ele pode ser o príncipe desse mundo, influenciar as nações, influenciar a política, influenciar a economia, influenciar a sociedade dominante, mas a história não está na mão de Satanás. A história não está na mão desses governantes que acham que o poder está com eles, porque no Salmo 62, termina dizendo assim, Davi dizendo: uma coisa ouvi, 2 vezes a ouvi de novo, que o poder pertence a Deus. O poder, em última instância, seja qualquer ele pertence a Deus. É por isso que o abuso do poder, ele é perigoso, e ele tem que ser combatido, e ele é punido, até pelo próprio Deus. Porque, em última essência, toda autoridade e todo poder pertence a Deus.
E João vê ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém embaixo da terra podia olhar para ele nem abrir. E ele chorava, chorava. E um anjo se aproxima dele e diz: pare de chorar. Pare de chorar. Deu uma bronca nele. Para de chorar. Porque aqui tem um que pode abrir os selos. Tem alguém que pode pegar esse livro na mão. E ele olha e vê um como um cordeiro. Mas quando ele se aproxima, era como um leão. Isso é algo extraordinário também. Ele era cordeiro e ao mesmo tempo era leão. Ele tinha a humildade de um cordeiro, tinha a realeza de um leão. Ele era humilde como um cordeiro, ao mesmo tempo ele tinha o poder e a força de um leão. Ele diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os selos. E aquele que estava em pé, pega então o livro. Pegou a história humana. Isso é maravilhoso, saber que a minha história, a história do mundo inteiro, está nas mãos de Jesus. Se estivesse na mão do Donald Trump, eu estaria preocupado. Se estivesse na mão do Putin, lá da Rússia, eu estaria muito preocupado. Se estivesse na mão do presidente da China, eu estaria muito preocupado. Se estivesse na mão até do Brasil, eu estaria preocupado. Mas não está na mão nenhum deles. O poder deles é temporário e passageiro. É bem temporário e passageiro. E eles terão que prestar conta de como exerce esse poder, como toda autoridade, seja um prefeito, seja um governador, seja um pastor, não importa o tipo de autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela política, seja ela religiosa, não interessa, porque ela é passageira. Mas existe um que o poder está sempre na mão dele. Quando Pilatos, julgando Jesus, falou: você fica muito calado aqui, eu estou aqui te julgando, estou te dando maior atenção, o pessoal está querendo sua cabeça ali, ó, e eu estou aqui tentando uma maneira de te livrar, e você fica caladão aí. Você não sabe que eu sou o governador Pôncio Pilatos, nomeado pelo imperador César? Eu tenho autoridade aqui para te prender, para te soltar, para te matar, para te deixar livre. Aí Jesus fala, então, até então ele estava calado. Ele se vira para Pilatos e fala: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Então você é rei. Ele falou: tu dizes, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam por mim, mas logo o meu reino não é desse mundo. Pilatos vira para as pessoas e fala: não vejo crime nenhum nesse homem, não consigo ver crime nele. E ele pega o livro, desata, e hoje fala: para de chorar, para. E nessa noite, assim como aquele anjo falou para João, Deus também fala para você hoje: para de chorar, para. O Cordeiro venceu. Se você segue o Cordeiro, você vai vencer também. Para. Há um em pé que tem um livro da história humana. Não sabemos os juízos que Deus exerce. Não importa como começou isso. Eu só sei que como vai terminar, eu sei. Vai terminar um dia com a volta de Cristo Jesus. E eu vejo tantas pessoas desesperadas, eu fico pensando, se a teologia predominante no meio evangélico é que a igreja não passa pela tribulação, então tem muita gente que está numa situação difícil. Porque o coronavírus já colocou eles em fuga. Já estão desesperados da vida. Acho que isso aqui é o pior? Não, ainda vai vir coisa pior. Isso aqui é o início. Vai vir coisas espantosas nos céus. A gente não viu isso ainda.
coisas espantosas, os homens desmaiando de terror, sinais estrondosos, potências do céu serão abaladas, a natureza será tocada. O que nós estamos vendo é só uma fagulha, mas já está pondo em polvorosa. Eu falo, então, crê nisso aí com muita firmeza mesmo, porque se você precisar, meu amigo, passar está numa situação difícil. Acredita mesmo. Vai com fé. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. A gente está vendo hoje, direto estou vendo nos jornais, quando é um psicopedagogo, é um psicólogo falando. Isso aí, quando coloca entrevista direta assim com esse pessoal aí, já pode saber por quê, né? É que a coisa no nível psicológico está exacerbado na sociedade como um todo. E eu vejo isso, falo, realmente, as pessoas têm que ter a ajuda mesmo de um profissional, e não é vergonha nenhuma procurar se precisa. Mas eu tenho que confiar completamente no Senhor. Ele está com o livro na mão. Ninguém aconselha Deus, porque aquele que começou, diz Paulo, a boa obra em vós, terminará até o dia de Cristo Jesus. Então fique firme com o Senhor. Pare com esses temores todos. Acredite. Viva debaixo e creia que estamos debaixo das asas protetoras do Todo-Poderoso. Ele me guarda. Vamos, como o Salmo 27 diz, né? No dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade, Ele me esconderá ali. Estaremos firmes debaixo das suas potentes mãos, das suas asas. O perigo, tem muita gente que fala, cuidado para a mão de Deus não pesar sobre você. Cuidado. Na verdade, eu tenho que ter cuidado é se a mão de Deus se retirar sobre mim. Quando ela está sobre mim, que bênção. O perigo é quando Ele faz isso. O perigo não é quando Ele faz assim. O perigo é quando Ele faz assim. É quando eu fico exposto. Se Ele está assim, eu estou debaixo da nuvem, eu estou debaixo da coluna de fogo, eu estou debaixo de sua direção, eu estou debaixo de sua proteção. Agora, quando eu mesmo, por minha iniciativa, me afasto debaixo dessa mão poderosa, aí eu estou numa situação complicada. Aí é por conta e risco, aí é perigo. Vamos estar em pé em nome de Jesus. Pão insondáveis. Eu não sei a vontade de Deus, mas eu experimento essa vontade de Deus no meu dia a dia. No meu dia a dia eu declaro com fé que, Senhor, eu te confio em Ti. Senhor, eu até não sei quem tem razão, se é arminiano, se é calvinista, se é isso, se é aquilo, mas uma coisa eu sei, eu creio em Ti, confio em Ti. Eu quero dizer que eu sou Teu, e o Senhor está no meu coração, na minha vida. E eu agora, que o Teu amor ponha fora agora todo o temor, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então que agora todo o temor, todo medo seja lançado fora, pela certeza do Teu amor no meu coração, na minha alma, na minha vida. Quando eu creio nisso, o coração se aquece, a mente se renova, eu adoro ao Senhor. E diz, graças te dou. Jesus uma vez orou e diz, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas os revelaste aos pequeninos. Olha que maravilha. O mundo, os grandes, os entendidos não entendem não.
Mas que bom, Senhor, que eu quero ser um pequenino seu, para conhecer essa revelação da tua graça, do teu amor e da certeza do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, declare isso agora na sua vida em nome de Jesus. Cuida de mim, na sombra da sua casa. Cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Minha vida não tem direção. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra da sua casa. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra da sua casa. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho por você. Deus cuida de mim. Pai Celestial, nós te adoramos, te louvamos. Ó Deus, crendo, Senhor, que tudo, Senhor, é do Senhor, para o Senhor, e para o Senhor são todas as coisas. Somos vasos frágeis, Senhor, nas tuas mãos. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agora encher com graça, com o teu amor, com a alegria da salvação, com a tua paz que excede todo o entendimento, ó Pai, com a certeza, ó Deus, que somos o Senhor, ó Deus, que estamos, ó Deus, sob uma rocha sólida, que estamos amparados debaixo de tuas potentes mãos. Ó Deus, manda fora agora
e lança fora todo medo, ó Deus, toda incerteza, todo trauma, ó Deus, agora, toda depressão, em nome de Jesus, e nos enche com teu Espírito Santo, aleluia, e que a certeza, Senhor, que venceremos, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer, Senhor, adversidade. Ó Pai, abençoa a nossa igreja, todos, Senhor, todos os membros dessa igreja, ó Pai, te peço a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos. Ó Deus, te apresentamos nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nosso país diante do Senhor, todas as nossas autoridades. Ó Pai, que haja paz, Senhor, na turbulência que está esse país, ó Deus, que haja paz, ó Deus, no Brasil, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, assim te pedimos. Amém. Amanhã tem um ciclo de oração, o irmão Rosendo está falando que a questão aí do tempo, né? Depois nós vamos pôr nos grupos também, não haverá oração das 6 às 7, né? Amanhã. E amanhã à noite, e quinta-feira, teremos culto aqui em nome de Jesus, 19h30, domingo, a escola dominical, como está sendo, nessa classe única, e domingo que vem à noite, grande culto em nome de Jesus. Nós vamos continuar nessa modalidade de 2 cultos, né, no momento, amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. A igreja do Senhor diz, amém. Deus abençoe, vão em paz, em nome do Senhor.